Nós vamos dar início ao segundo dia do nosso simpósio Desafios e Perspectivas sobre temas atuais dos direitos indígenas no Brasil. A nossa coordenadora dessa mesa teve um problema e se atrasou, então nós vamos dar início. Eu vou iniciar coordenando a mesa, a hora que ela chegar eu passo os trabalhos para ela. Gostaria, o segundo painel deste simpósio está denominado Índios em Áreas Urbanas, Identidade, Mobilidade e Invisibilidade, Violência Real e Simbólica. Gostaria de convidar para compor a mesa o Dr. Marco Antônio Toccolini, secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. O Marco Paulo Frois Schettino, antropólogo do Ministério Público Federal. Fernando Merloto Suave, procurador da República em Manaus. Carlos Humberto Prola Júnior, procurador da República na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Infelizmente, nós tivemos um problema ontem. A Marcivana Sateré, representante da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus, teve um problema de saúde e não conseguiu embarcar em Manaus. Então, contamos com essa baixa também. E gostaria de convidar a Eli Zamar Gomes da Silva, o Acodi, representante da etnia Chacriabá de Minas Gerais e mestranda da UNB. Bem, bom dia a todas e todos. Nós já começamos o seminário ontem com uma mesa bastante rica com o tema de índios isolados e de recente contato. Eu, particularmente, fiquei muito feliz e satisfeito com o que vimos, de perceber a excelência do trabalho que, de fato, a FUNAI desenvolve nessa questão, de conhecer um pouco com maior profundidade a questão dos índios isolados e de recente contato, porque é uma questão que, mesmo para quem trabalha com questões indígenas há muito tempo, é muito difícil de lidar, é complicada, envolve muitos aspectos muito delicados, né? Então, acho que vai nos auxiliar bastante, enquanto instituição, ter tido acesso àquelas informações. A ideia é que do seminário é a gente passar, de fato, pelos diversos aspectos que envolvem a questão indígena. Ontem começamos com essa questão dos índios isolados e de recente contato. Hoje passamos para um espaço territorial de ocupação e de mobilidade indígena muito diferente, que é o espaço urbano. Quer dizer, é um pouco o oposto daquilo que vimos ontem, né? E a ideia é exatamente essa, é mostrar essas diversas perspectivas que dialogam diretamente com os processos de identidade, de reconhecimento, de autoidentificação, e que são fundamentais nesse aspecto, na questão de reconhecimento de direitos dos grupos indígenas. Então, a ideia hoje é a gente passar um pouco. Trouxemos a CESAI com o Dr. Marco Antônio Toccolini, exatamente para mostrar um pouco dessa dificuldade do que é a atenção ao indígena fora das áreas indígenas, nos espaços urbanos. Os colegas, também procuradores, porque vivenciam isso, né, na sua realidade cotidiana, da dificuldade enorme que é tratar dessa questão. Como eu disse ontem na abertura, nós temos no Brasil praticamente metade da população indígena em áreas urbanas, né? O que, evidentemente, tem muitas dificuldades. Acho que a gente precisa hoje conversar um pouco sobre o que é que tem trazido esses indígenas para as áreas urbanas, né? Nós temos tanto a questão das dificuldades que o Estado brasileiro tem enfrentado no que diz respeito à identificação e demarcação de espaços territoriais tradicionais, de terras indígenas e de reconhecimento dessas territorialidades, como também inúmeras políticas. O que tem, e esse processo, obviamente, gera uma desterritorialização, porque são espaços, então, quando não reconhecidos pelo Estado, conflituosos, e nem todo indígena está disposto a permanecer ali nessa situação de permanente conflito e vulnerabilidade, acaba se deslocando para espaços urbanos.
Também inúmeras políticas, como, por exemplo, de educação, de acesso a universidades, e o indígena que ingressa numa universidade, ele não se desloca sozinho, ele se desloca muitas vezes porque já está com família constituída, com a sua família inteira, o que também acaba trazendo essa realidade para o espaço urbano. Enfim, são inúmeras as questões, e é exatamente esse o propósito da mesa, de discutirmos, avaliarmos e conhecermos um pouco mais dos problemas decorrentes, então, da presença indígena em áreas urbanas. Grande parte dos municípios brasileiros faziam parte de territorialidades anteriores dos indígenas, então, em grande parte das situações, eles estão apenas perambulando por espaços que já eram de sua territorialidade anterior, e é importante que isso se reconheça. Bem, eu não vou ficar me alongando mais ainda sobre isso, acho que os nossos convidados debatedores têm bastante a acrescentar e trazer sobre essas questões. Vou passar a palavra. Vocês querem estabelecer uma ordem? Seguimos a ordem que está aqui estabelecida. Daqui para lá? Começa contigo? Perfeito, então tá. Começamos então com Marco Paulo Frois Schettino, antropólogo do Ministério Público Federal, por entre 20 e 30 minutos, aí fica a seu critério. Obrigado. Tá, okay. Bom dia a todos e a todas. Como o doutor Akira esteve falando, a presença de povos indígenas e a relação deles e contextos urbanos é uma coisa histórica no Brasil, né? Então, a gente pega, por exemplo, a cidade de São Paulo. Só pela toponímia da cidade de São Paulo, a gente já consegue mapear e identificar a presença histórica de populações indígenas. Pacaembu, Anhambi, Anhanguera, são todos nomes indígenas. Então, é uma cidade, a gente pode também ir para o Rio de Janeiro, Copacabana, né, e outros nomes também, e assim a gente pode fazer percorrer várias cidades brasileiras que hoje são regiões metropolitanas e identificar na origem dessas cidades a presença de povos e populações indígenas. Então, mas o importante aqui é a gente trazer essa avaliação para o contexto contemporâneo e avaliar a inserção, né, e a presença de populações indígenas hoje em contexto urbano. Para a gente fazer essa avaliação contemporânea, é importante a gente nos olhar, a gente perceber as nossas formas de pensamento e categorias de pensamento, para a gente avaliar como que hoje o Estado brasileiro ele pensa e aborda a presença de populações indígenas em contexto urbano. Então, eu vou tratar aqui na minha apresentação de uma ideia que ela está intrinsecamente relacionada às formas de análise e avaliação da atual presença de populações indígenas nas cidades, que é a ideia de índios aldeados e índios desaldeados. Então, eu vou acompanhar um roteirinho aqui que eu fiz. Bom, segundo o IBGE, em 2010, que é o derradeiro censo que nós tivemos, 86% da população brasileira vivia nas cidades. Neste mesmo ano, o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, a ONU Habitat, informou que em muitos países ao redor do mundo, mais da metade da população indígena já viviam em cidades. Essa talvez já seja uma realidade no Brasil, tendo em vista o incremento de fluxos migratórios forçados e voluntários da população indígena no sentido rural-urbano e o próprio crescimento das cidades sobre as terras indígenas. A gente tem que lembrar que não necessariamente a presença de populações indígenas nas cidades decorre exclusivamente de um fluxo migratório rural-urbano. E como eu iniciei falando, a presença anterior às cidades de populações indígenas, como o doutor Akira também esteve dizendo, a própria crescimento e implantação das cidades. Segundo o censo do IBGE, a partir da classificação rural e urbano, em 2010, 36% da população indígena, ou seja, 324 mil indígenas, viviam em áreas urbanas, enquanto 572 mil indígenas viviam em áreas rurais. No entanto, o censo ele não qualificou quais são as etnias que estão presentes na cidade, né? Identificou, mas ainda assim
um índio genérico. Como todos nós sabemos aqui, a categoria índio ela é genérica. No entanto, ela guarda, né, de si uma diversidade muito grande. A distância entre um índio caiapó e um índio guarani é a mesma distância cultural que existe entre um chileno e um russo. Mas, no entanto, a gente tem uma categoria que abarca toda essa diversidade cultural com esse nome indígena que tem uma origem colonial, né, foi criada no período colonial, e ainda hoje a gente usa essa categoria. De todo modo, né, proporcionalmente à população brasileira, a população indígena em contexto urbano ainda é muito menor do que o da população não indígena. Não obstante, entre os censos de 2000 e 2010, em números absolutos, houve uma queda de aproximadamente 58 mil pessoas indígenas nas cidades. Importa informar que as 505 terras indígenas consideradas pelo IBGE só incluem as que foram declaradas, homologadas ou registradas, ou seja, aquelas que já tinham, no processo de demarcação oficial, já tinham cumprido as principais etapas do processo de demarcação. E até o início de 2010, 150 outras terras indígenas estavam no início do processo de demarcação. Então, nem toda a população rural indígena ela está dentro de terras indígenas. Ela pode estar nas terras indígenas que estão em processo de demarcação ou em territórios indígenas que ainda não têm sequer o início do processo de reconhecimento começado. O Programa de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, definido no contexto do Plano Plurianual de 2012 e 2015, reconhece ter havido um aumento da proporção de indígenas urbanizados e que, entre os problemas concretos enfrentados pelas comunidades indígenas, está o êxodo desordenado causado pela grande concentração de indígenas nas cidades. Isso aqui, então, é o plano plurianual. Então, o Estado ele já começa a dar sinais de que reconhece que isso é uma realidade sociológica hoje e que precisa de fazer frente a ela. Para analisar essa realidade, faz-se necessário considerar diferentes contextos, que vão das cidades até as terras indígenas reconhecidas, as terras indígenas ainda não reconhecidas, bem como seus respectivos entornos regionais, onde se encontram populações indígenas. Mas antes é preciso que o Estado brasileiro enfrente a realidade da presença indígena nas cidades, realidade já trabalhada pelo movimento indígena. Essa perspectiva política do próprio movimento indígena teve reflexo na primeira Conferência Nacional de Política Indigenista, realizada em 2015, onde foram tiradas algumas ações prioritárias do Estado, e entre elas estavam assegurar a autonomia econômica e política dos povos indígenas, além de suas especificidades culturais em contexto urbano ou rural, e que os órgãos competentes garantam aos indígenas que moram na cidade o acesso e igualdade a todas as políticas públicas e benefícios de educação, saúde, cultura, segurança, moradia, entre outras, de forma igualitária aos indígenas aldeados, de acordo com a organização social de cada povo. Então, assim, o próprio movimento indígena, ele já tem feito, já tem iniciativas no sentido de que haja um reconhecimento por parte do Estado da necessidade de políticas públicas específicas para os índios que estão nas cidades. Então, agora vamos à ideia de índios aldeados e índios desaldeados. Para que essa realidade seja vista pelo Estado, é preciso que as ideias de índios aldeados e desaldeados sejam superados, enquanto moldura para a ação estatal. Os aldeamentos ou reduções surgiram durante o período colonial. Eram locais onde os colonizadores reduziam as populações indígenas a partes diminutas de seus territórios para impor-lhe algum tipo de controle. Basicamente, objetivava-se dispor da sua mão de obra por meio da imposição de um outro modo de vida, que os tornasse dóceis e aptos para o trabalho colonial, ou seja, para o trabalho para os colonos, para a administração portuguesa e para a Igreja Católica. Por outro lado, buscava-se a liberação de seus territórios para o uso e exploração da economia colonial.
Nesse processo de conversão de modo de vida e visões de mundo, as ordens religiosas coligadas ao Estado tiveram protagonismo por meio da evangelização dos povos indígenas. Os aldeamentos converteram-se no lugar reservado pelo Estado e sob o seu controle para o hábitat das populações indígenas. Daí decorreu o subsequente conceito de reserva indígena, ou seja, lugar reservado pelo Estado para os indígenas viverem. Os índios aldeados eram aqueles que estavam reunidos em comunidades artificialmente construídas pelos colonizadores, conforme seus interesses geopolíticos e econômicos. Aldeamentos muitas vezes compostos por diferentes povos indígenas, inclusive povos historicamente inimigos entre si. O Parque Nacional do Xingu é um exemplo, onde se concentrou populações historicamente que tinham conflitos entre si. Alguns deles foram resolvidos por meio do futebol, por incrível que pareça. O lugar da guerra foi ocupado pela guerra do esporte. Os povos indígenas, as reservas indígenas de Mato Grosso do Sul com os guaranis também, muitas delas reunindo povos que tinham problemas históricos de inimizade e conflito, gerando uma série de consequências. Então, essa ideia das reduções, né, ela tem uma ideia de liberação territorial e também de concentração de população indígena para poder, vamos dizer assim, capacitá-los como mão de obra para a economia não indígena. Os índios desaldeados, por sua vez, aqueles que não estavam aldeados, eram aqueles desgarrados, arredios, destribalizados, fora do controle estatal. Eram objeto de medo e alvo dos esforços militares de conquista territorial e de corpos para o trabalho semi-escravo. A ideia de aldeamento foi atualizada no contemporâneo conceito de terra indígena. Então, o conceito jurídico hoje de terra indígena, ele tem uma ancestralidade na ideia de reserva indígena, que guarda mais ou menos as mesmas características, ou seja, é aquilo que o Estado define como sendo o lugar para uso dos índios, independentemente dos seus territórios, que possam ser muito maiores ou diferentes do que são as terras indígenas contemporâneas, né? Mas aquilo ali é o espaço que lhes é reservado. A gente tem que entender que as terras indígenas são demarcadas em contextos históricos diferentes. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento histórico muito específico. Então, as terras indígenas que forem demarcadas nesse contexto histórico vão ser muito diferentes daquelas que foram demarcadas na década de 80 ou 90, por causa do contexto político, né? Nós temos hoje uma bancada ruralista extremamente empoderada. Então, a dificuldade de se conseguir hoje o reconhecimento das terras indígenas é muito maior do que há uma década atrás, e pode ser diferente uma década para frente, pior ou melhor, espero que seja melhor. Então, a gente tem ainda, né, dentro da ideia de terra indígena, hoje, aquela memória dos aldeamentos e das reservas. E a terra indígena é, então, o locus onde o Estado exerce um controle tutelar sobre a população indígena por meio da prestação de assistência, serviços e também do esvaziamento da autonomia indígena. Ou seja, eles têm ali uma autonomia relativa em relação à definição das suas próprias vidas, dos seus projetos de vida, etc. Ao sair dos limites dos aldeamentos, ou seja, das hoje terras indígenas, a eles é destinado, o Estado passa a negar a atenção e serviços. E mais, negar o reconhecimento à sua identidade. Então, quando os índios saem das terras indígenas, eles não só perdem a assistência estatal, eles também são punidos por não serem mais reconhecidos como os indígenas. Mas como assim? Esse índio está na cidade, como que ele é índio? Como assim? Ele usa celular, ele usa calça ali, ele está usando um terno, ele está numa escola, ele está sendo alfabetizado, ele está estudando. Mas por que ele é índio? Essa é uma pergunta muito recorrente a gente ouvir. E aí nós vamos poder depois também trabalhar um pouco a ideia de identidade. Eu já vou até antecipar aqui um pouco. O que é identidade? A gente confunde muito, o senso comum confunde muito identidade com traços culturais, aparentes, usos e costumes. Então, um exemplo para ficar mais claro para nós,
Um brasileiro morando em um país estrangeiro, falando a língua daquele país. É muito comum um brasileiro ir para os Estados Unidos, né? Não sei por quê. Mas, então, está naquele país, falando inglês, comendo a comida que eles comem, vestindo a roupa que eles vestem, e aí a gente pergunta, ele é um americano? O brasileiro que está lá em Miami, né, de boné, com toda aquela indumentária de americano, comendo hambúrguer, falando inglês, morando lá, ele se torna um americano? É possível, mas a gente tem que ver primeiro como que ele vê e interpreta o mundo. Porque o que caracteriza a identidade não é a roupa, não é a tecnologia, não é os penduricalhos eletrônicos que a pessoa está usando, dispondo. Em suma, não são os recursos da tecnologia civilizada. O que caracteriza uma identidade é a visão de mundo, é a forma como a pessoa interpreta. Então, se aquele brasileiro lá já estiver pensando como um americano, a gente pode dizer que ele é um americano. Mas se ele ainda pensa como um brasileiro, ele ainda é brasileiro, ele tem uma identidade brasileira. E assim também são as identidades indígenas e todas as identidades culturais. Porque cultura não é uma coisa que a gente encontra no museu. Aquilo ali são peças culturais, né? A cultura ela não é um sistema fechado, ela é um sistema dinâmico, ele é aberto. O índio que Cabral encontrou aqui não é mais o índio que a gente encontra hoje aqui, são muito diferentes. Assim como nós não temos nada a ver com os nossos tataravós, nem o português que a gente fala é parecido com o que eles falavam. Então, assim, a cultura ela é dinâmica, isso é intrínseco, isso é próprio da cultura. Então, a ideia de primitivo vem dessa perspectiva de que alguma coisa que foi congelada, que foi fixada num passado histórico, e cria-se a expectativa de que aquele passado histórico seja permanente. E isso não é possível, isso não é factual. Então, quando o índio sai desse contexto de controle, que era o contexto remetido aos antigos aldeamentos, era como se a identidade dele perderia a força e legitimidade, e ele passaria a carecer de um passaporte, como se ele estivesse num país estrangeiro. Então, ele tem que ter algum documento que prove qual é a identidade dele, um passaporte oficial identitário. Os desaldeados de hoje não são ameaçadores como os de outrora, os que lhes outorgavam algum respeito diante dos colonizadores como membros da resistência na guerra da conquista. Os desaldeados de hoje são vistos pelo Estado como uma espécie de desertores étnicos, que assim estariam fazendo por desistência da sua identidade ancestral e adesão a uma nova identidade, levando ao raciocínio de que, uma vez que façam essa opção, perdem seus direitos étnicos e o acesso diferenciado às políticas públicas. Tal compreensão resulta em violência simbólica, de negação da identidade étnica, e tem grandes repercussões materiais e sociais, pois seguida por indiferença e omissão na prestação da atenção diferenciada pelo Estado, obrigando-os a se submeterem a uma subcidadania, marcada pela marginalização típica das populações pobres em contextos urbanos e do racismo étnico-racial vicejante na sociedade brasileira desde os tempos coloniais. Nesse sentido, é que o conceito de autodeclaração colocado pela Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho permite romper com o modo de pensar a identificação étnica desde fora, qual seja, pelo conquistador colonial e seus herdeiros contemporâneos, que pretendem definir a identidade do conquistado, para que, de outro modo, assim como prevê a OIT, permita-se a um povo e indivíduos indígenas se autorrepresentarem diante de diferentes circunstâncias históricas, impostas ou não, e respeitar a dinâmica intrínseca das culturas que estão em perpétuo movimento de reelaboração. E a cultura também ela se adapta aos contextos históricos, à medida que eles também vão se modificando. Essa herança colonial faz ainda hoje as políticas públicas sejam exclusivamente direcionadas para os índios aldeados, ou seja, os índios que estão nas terras indígenas. Uma vez, uma funcionária de um DICEI, isso lá em Parintins, eu estava conversando com ela sobre isso, e ela me disse o seguinte: a partir do momento que o índio vem para a cidade, ele se torna um munícipe. Aí eu perguntei para ela, mas ele não era munícipe antes? E ele se tornou agora munícipe? Ela ficou meio confusa assim, mas a ideia é essa, é de que a prestação do serviço
ela só pode acontecer dentro da terra indígena. Então, assim como o conceito de aldeamento impactou o de terra indígena, o conceito de desaldeado impacta os indígenas fora de suas terras ou sem terra ainda reconhecida. O conceito de desaldeado abarca não apenas os índios que têm suas terras reconhecidas e por algum motivo estão fora delas temporária ou definitivamente, mas principalmente aqueles que não têm suas terras reconhecidas, um expressivo contingente de indígenas que aguarda a demarcação do fundamental direito às suas terras perdidas ao longo do processo de colonização. Dos 896 mil indígenas recenseados pelo IBGE em 2010, 517 mil vivem em terras indígenas e 379 mil, ou seja, 42%, vivem fora, isso em 2010, como diz o doutor Akira. De lá para cá, esses números devem ter se modificado. Então, em 2010, eram 42,3% da população indígena fora de terras indígenas, né? Que estão nas cidades ou estão em seus territórios ainda não reconhecidos em áreas rurais. Ademais, as terras indígenas não são sistemas fechados, assim como as cidades também não são sistemas fechados. As cidades não têm fronteiras onde as pessoas tenham que passar por um controle migratório para poder entrar e sair das cidades, né? Existem inúmeras dinâmicas e fluxos entre as terras indígenas, seus territórios e os espaços urbanos. Dinâmicas regionais e internacionais já há muito observadas, mas ainda pouco compreendidas no Brasil quando se tratam de povos indígenas. Agora, muito recentemente, por causa do fenômeno, principalmente do Usuaral, né, dos índios venezuelanos, e também não apenas dos índios venezuelanos, mas também da população venezuelana que está entrando no Brasil, é que o Brasil está começando a se despertar para a situação dos índios transfronteiriços. Mas é um assunto histórico. Os guaranis, eles estão no Paraguai, eles estão na Bolívia, eles estão no Brasil, eles estão na Argentina, desde que o Brasil é Brasil, né? No Javari, em suma, ao longo das nossas fronteiras, nós temos territórios indígenas compartilhados por diversos países. Isso é um fato histórico de longuíssima data. A presença indígena na cidade gera verdadeiros curtos-circuitos na compreensão do que é ser índio e como tratá-los fora do espaço controlado dos aldeamentos. A presença indígena nas cidades nos faz repensar as cidades enquanto espaços abertos e inclusivos. No Brasil, ainda teimamos em fazer das cidades espaços de exclusão. Exclusão da natureza, exclusão social, exclusão cultural. Um lugar de contrastes, fronteiras, cercas, limites e muros. Manaus, por exemplo, não trata-se de uma ilha de cimento e asfalto que expulsou a floresta de dentro para fora, mas de uma cidade dentro da floresta, perpassada e composta por suas águas, seu ar e seus povos. Como se diz, as cidades são florestas urbanizadas. Como as cidades brasileiras seriam mais harmonizadas se integradas nos contextos geográficos e socioculturais onde se inseriram historicamente? Brasília é um exemplo. Assim. Brasília, a ideia do plano piloto, né, é como se fosse um avião que tivesse pousado aqui no meio do Cerrado e iniciado uma nova civilização. Mas hoje, a realidade sociocultural de Brasília está absolutamente integrada com Goiás. Ou seja, das 10 cidades mais povoadas, mais populosas de Goiás estão no entorno de Brasília. Então, por mais que se pretendesse, até do ponto de vista da arquitetura, do urbanismo, recriar inaugurar uma nova civilização no meio desse cerrado, e aqui realmente era uma área com baixíssima ocupação, densidade demográfica à época da construção de Brasília, esse fato sociológico, histórico, ele é inexorável. Hoje, a cidade de Brasília ela tem que dialogar com Goiás o tempo todo, está se pensando numa região metropolitana, a questão de segurança, de saúde, de tudo, tem que estar integrado com o contexto onde a cidade está inserida. A presença dos índios nas cidades nos fazem repensar as cidades e também as terras indígenas. Opa, acho que eu já falei isso aqui.
Políticas públicas só serão efetivas se contemplarem essas distintas realidades, as dos índios nas terras indígenas, em sintonia com a dos índios nas cidades. É desafiador considerar essas realidades. Consociado à herança ideológica colonial, existem os temores de que o incremento da oferta de políticas públicas específicas nas cidades aumentem o afluxo no sentido urbano, esvaziando as terras indígenas e a prestação dos mesmos serviços que lá são oferecidos. Mas esse temor deve ser enfrentado. Não pode mais justificar o adiamento em lidar com essa realidade e continuar a brigar com fatos que hoje compõem o dia a dia de grande parte da população indígena. Tal adiamento sujeita a gerar o efeito contrário ao que se pretende evitar. É urgente superar as pretensões tutelares sobre o destino dos povos indígenas e levar a sério o seu direito à autodeterminação, inclusive de como e onde viver, sem necessariamente abrir mão de sua visão de mundo e de sua identidade cultural. Quão rico será quando pudermos usufruir dessas visões, saberes e valores, quando a presença desses outros não forem vistas apenas como algo a ser modificado, pretensamente para melhor, ou mero objeto de tutela, ou ainda de um exotismo ingênuo e desrespeitoso. Entre as recomendações para a realização dos direitos humanos dos povos indígenas urbanos e para a melhoria de suas condições de vida, expedidas pela ONU Habitat, está o reconhecimento de sua diversidade e das múltiplas identidades possuídas nas áreas citadinas, devendo-se considerar na propositura de ações para esse segmento que não sejam vistos como divididos entre urbano e o rural, mas sim como grupos com direitos e uma identidade cultural comum, adaptando-se às circunstâncias e ambientes em transformação. Da pesquisa que realizei em 2017 na cidade de Manaus com povos indígenas e políticas públicas, do qual compartilhei com o Dr. Fernando, Dr. Akira, um seminário que foi feito na UFAM para tratar sobre políticas públicas com o movimento indígena, com os índios urbanos, duas certezas ficaram no que diz respeito à construção das políticas públicas para os povos indígenas nas cidades. Uma, a necessidade urgente de superar os limites da anacrônica ideia que compõe uma ideologia de índios aldeados e desaldeados. 2, que qualquer ação a ser construída que o seja junto aos povos indígenas, sobre consulta. Como diz a doutora Débora Duprá, compreender, ao invés de interpretar, é sair do cogito em direção à prática que se apresenta e fazê-la falar. Acrescentaria, e ter ouvidos para ouvi-la. É isso. Muitíssimo obrigado, Marco Paulo. Eu acho que foi sensacional a ideia de ter começado com essa fala trazida por você, com esse olhar antropológico sobre essa questão, porque, de fato, nos possibilita enxergar as diversas perspectivas que essa questão nos traz no espaço urbano. É, de fato, uma questão bastante desafiadora. Eu acho que nós, de uma certa forma, reproduzimos a ideia do Estado brasileiro o tempo todo, na sua tentativa de confinar os grupos indígenas a determinados espaços territoriais, em terras indígenas, em reservas indígenas, e isso passou a fazer parte da maneira como nós interpretamos o lugar do índio, né? Como se o índio tivesse que, de fato, ficar confinado naqueles espaços, e há um estranhamento. Eu que trabalhei a minha vida toda como procurador de primeira instância no sul do país, nós convivemos o tempo inteiro com situação, primeiro, de espaços altamente antropizados,